Bem-vindos a mais um vídeo da série APL que a Regional 1 da RedTech está preparando para vocês. Nessa série, nós falamos sobre inovações, sobre empreendedorismo e todas as outras qualidades necessárias ao bom desenvolvimento do empresário, da pessoa, do profissional. Cumprindo aquilo que nós havíamos prometido no outro programa, nós estamos de novo aqui com o professor Francisco Calaça Xavier, que vai continuar a informar a gente a respeito desse mundo maravilhoso da tecnologia, o mundo da inovação, o mundo do empreendedorismo. Nós tivemos uma conversa muito boa com o professor e vamos continuar agora com as novas questões que temos e tenho certeza que você que está acompanhando vai gostar muito de conhecer o que o professor vai nos passar nesse momento. Professor, o que é uma startup? Existe um fomento governamental para as startups? Investimento para dar andamento na minha ideia? Onde eu posso obter? E qual é a função do investidor anjo? Essa pergunta é muito completa. Sim, e muito boa também. Vamos lá. Primeiro vamos falar da startup. Startup é um conceito que foi criado para definir a execução de uma ideia inicial. Startup, começar algo. E a gente está correlacionando esse termo com começar algo que seja inovador, impactante e normalmente digital, mas não necessariamente. Então temos chamados atualmente startup daquelas empresas que se propõem inovar em algum segmento. Então são empresas nascentes, empresas recentes que resolvem pegar um problema que assola a sociedade e criar um produto e bolar um modelo de negócio para aquele produto chegar naquele problema de fato. Okay. Se você quer montar uma startup, hoje você pode contar com um financiamento que pode vir de 3 lugares diferentes. O primeiro é o financiamento público, do governo. A gente até costuma chamar esse financiamento de subvenção econômica. Hoje órgãos como o FINEP, por exemplo, possuem dinheiro onde você submete propostas e você pode ser contemplado com dinheiro. Com financiamento. Não é bem um financiamento, você não precisa devolver o dinheiro. O dinheiro é simplesmente para você aplicar no seu negócio e a contrapartida é normalmente o negócio pronto. Mas você fala, onde é que a sociedade ganha com isso, já que ela está pondo dinheiro? Ela ganha porque está gerando tecnologia e, consequentemente, emprego, empregabilidade. Então, essa é uma forma de você conseguir investimento. Uma outra forma é o comum, que todos nós já sabemos, que é a questão do fundo de investimento, arrumar sócio. Um contexto que a startup costuma trabalhar muito, Marco, é a questão das sociedades. Então, ela vende parte da porcentagem dos sócios, a gente chama essa porcentagem de equity. Então, ela vende parte desses equities em troca de um dinheiro para crescer. Então, ela troca lá 10% em troca de, sei lá, 200 mil reais, que é o que ela vai precisar para crescer e aí depois faturar mais. É um outro caminho. Como é que tem quem investe numa equity, como é que tem o investimento de volta? Ou não tem? Tem. Aí hoje, por exemplo, a legislação brasileira, ela até define esse tipo de investimento como a lei do investidor anjo. Sim. Hoje funciona da seguinte forma. Se você tem um dinheiro e quer investir numa startup, você tem, hoje a lei já prevê esse tipo de situação, então você vai pôr o dinheiro na startup, a startup vai te dar uma possibilidade de virar sócio, não necessariamente você vira sócio dela, porque você às vezes não quer ainda virar sócio dela, está num contrato social e tudo mais. Então assina ali um termo de mútuo conversível, onde você pode querer até daqui 7 anos virar sócio dela, até 7 anos. Okay. Aí, nesse período, ela fica com o seu dinheiro e ela vai executar lá o que ela se comprometeu contigo, por isso ela vendeu o negócio dela para você passar o dinheiro para ela. Então, esse tipo de venda a gente até chama de pitch. Então a startup faz a apresentação, o cara acha legal, ele entra na ideia, aplica o dinheiro e aí a startup tem que, no futuro, crescer com isso. Agora fica muito, isso é muito sensível, porque pode acontecer da startup não dar certo. Por isso que a gente fala que esse tipo de investimento é um investimento de altíssimo risco. A gente costuma até dizer que esse capital é um venture capital, ou seja, capital de aventura. É tão aventura que pode ser que realmente não dê certo. Mas se der certo,
pode ser que realmente dá muito certo. Imagina você colocando 10 mil no Uber em troca de 5% lá atrás. 5% de 50 bilhões de dólares hoje é muito dinheiro. Sim. Hoje você teria muito dinheiro. Então, o Google é a mesma coisa, né? Imagine você colocando lá qualquer 20 mil reais no Uber em troca de 2%. Inclusive, teve um sócio, se não me engano, da Apple, que vendeu os seus 5% da sociedade por, acho que 20 mil dólares. Imagina aí. Lá atrás, vale hoje 1,6 tri. Então, são coisas que a gente tem que considerar. É um investimento de risco, assim como comprar ação numa bolsa. Né? Você pode comprar ação e amanhã a ação cai, você perdeu dinheiro, amanhã a ação sobe, você ganhou dinheiro. É assim que o investidor ganha dinheiro. Quando a gente olha para esses profissionais, para essas pessoas que trabalham sempre investindo em startups, o negócio deles é investir, eles costumam ter uma taxa de 1 para 100. A cada 100 startups que dá certo, a cada 100 startups uma dá certo e paga a despesa de todas as outras. Então, sim, se você for pensar em investir em alguma startup, faça isso com muito cuidado. Tente entender bem o modelo de negócio da empresa, não vá apenas como aventureiro. Isso é realmente um negócio sério. Porque pode ser que dê errado, mas pode ser também que dê muito certo, lembra? A questão do risco, né? Sim. Você tem um risco alto, então também tem uma grande chance de ganhar. Compensação alta. Então essa é a segunda forma de uma startup conseguir dinheiro, né? A terceira forma é empréstimo mesmo. Não deixe de esquecer que a startup ela é uma empresa como outra qualquer. Então ela também pode ir atrás de linhas de crédito de baixo juro, né, baixo custo, para o seu crescimento. E hoje existem algumas bacanas, algumas linhas interessantes que visam fomentar justamente algumas tecnologias específicas, de energias renováveis, sensores, internet das coisas. Tem uma linha, inclusive, que o Ministério da Ciência e Tecnologia criou justamente para startups que são da internet das coisas, que é sensores, para conseguir levar esses sensores, essas automações para o agro. Então essa é uma terceira forma. Eu diria que hoje, no mercado, há mais dinheiro do que ideias. Acredito que se você tiver uma boa ideia, e essa ideia estiver bem executada, lembre-se, uma ideia também não vale muita coisa, tá? Tem gente que quer pôr a ideia debaixo do braço e acha que ela já é milionária porque teve a ideia. O Thomas Edison já falava, 99% transpiração e só 1% inspiração. Então, se você já tem uma boa ideia e uma execução, né, algo que já esteja meio que funcionando, um protótipo, eu te digo que a maior probabilidade de ter dinheiro no mercado do que isso, ideias validadas. Então, se você tem uma ideia, corre atrás de validá-la, criar um pequeno produto para que valide ela, porque sim, o mercado está carente disso. Tem muita gente que já não aposta mais nos investimentos tradicionais, como por exemplo, fundos de investimento ou até ações. E tem muitos fundos de investimento que já estão compondo a sua carteira com fundos de startup. Então, é um caminho muito interessante você pensar nisso. Para te ajudar a validar a sua startup, a tirar a sua ideia do papel, há muitos hubs de inovação. Inclusive, aqui nós estamos num. Existem outros. E existem hubs verticalizados, hubs específicos para o agro, hubs específicos para banco. Inclusive, a gente até está dando nome para essas startups. Por exemplo, startups ligadas a finanças, nós costumamos chamá-las de fintechs. Startups ligadas ao agro, nós costumamos chamar de agritechs. Tem startups na área de educação, que tenta inovar, revolucionar como nós estamos educando as pessoas. A gente costuma chamar essas startups de edtechs, ou educational techs, né? Empresas de tecnologia para a educação. Tem as construtechs, que são startups que tentam inovar no campo da construção civil. Tem as health techs, que estão inovando no campo da saúde. Então, existem hubs que são verticalizados, hubs específicos para cada um desses verticais, e existem hubs mais generalizados. Esses hubs vão te ajudar a criar a validação da ideia, montar um produto e um bom modelo de negócio. Um bom modelo de negócio atrelado a um bom produto que resolve um problema impactante, com certeza você vai encontrar facilidade para ter recursos para sua startup. Agora, se você não tiver esse tripé, realmente, né, macaco velho não põe a mão em cubuca, né? Então, nós não vamos conseguir dinheiro se você não tem um negócio que pelo menos tem uma fumaça de que vai dar certo. Esse é um grande ponto. Então, eu te convido sempre a pensar que ajuda a gente sempre tem.
Entende, Marco? Qualquer um pode querer inovar, dinheiro costuma ter, o que a gente precisa é de pessoas com bastante resiliência, como eu falei lá atrás, Sim. que estejam dispostas a criar seus produtos e validar suas ideias. E, claro, tapa e pancada vai tomar durante a vida. Não vai ter essa ideia que vai se sustentar de primeira. Não conheço ninguém, nem o Steve Jobs com o iPhone conseguiu sustentar a ideia de primeira. Por isso que é preciso de resiliência. A ideia vai falhar, vai fracassar, o produto vai falhar, vai fracassar. Em algum momento vai dar certo. E quando der certo, o dinheiro vai estar lá esperando. Professor, você tem experiência como sócio de uma startup e já participou de um reality de empreendedorismo. Como foi essa sua experiência? E a partir dessa experiência, o que você sugere para as pessoas que estão assistindo agora? O que elas devem fazer para começar um empreendimento inovador? Tem mais uma. Se eu quiser uma startup agora, quais são os passos didaticamente que eu devo seguir? Bom, primeiro vamos falar dessa startup. Eu comecei assim, eu não sou um fundador dela, né? Ela surgiu, foi apresentada para mim através de alguns amigos. Achei muito interessante a ideia e foi foi o que me ajudou a me aproximar do agro. Depois dessa startup vieram outras. Hoje eu estou empreendendo em outros negócios além desse para o agro e em outros cenários, principalmente inteligência artificial, sempre que usando inteligência artificial e internet das coisas, na expectativa de trazer mais digitalização para esses negócios. Se você quer montar uma startup, o rito hoje é simples. Primeiro, é interessante você estar orbitando os programas de startup que existem na região. Na nossa região existem alguns programas, alguns projetos que visam trazer a startup, ajudar você a desenvolver suas ideias. Então aqui a gente tem o Founder Institute, por exemplo, que ajuda você a desenvolver a si mesmo como empreendedor. Nós temos o Hub de Inovação lá, o Campo Lab, se for na área do agro, que vai ter programas de pré-aceleração para você conseguir entender melhor como é que funciona esse caminho, né? E existem outros também lugares que você pode procurar. E hoje com a pandemia, inclusive, estão surgindo possibilidades até digitais. Nesse exato momento eu estou sendo mentor do Junior Achievements Startup, que é um programa do Junior Achievements para jovens criarem suas startups, que está acontecendo no Brasil inteiro. Então, dentro do meu grupo de mentorados, de pupilos, tem um cara lá de Pernambuco, tem um menino de São Paulo, tem um outro do Tocantins, entende? Então, tem do Pará. Então, primeiro você precisa se vincular a esses eventos que existem na região. Aqui em Goiânia, por exemplo, existe bastante gente falando disso. Por que isso é importante? Porque para você montar uma startup é fundamental o network. Então, criar um time para montar uma startup não é um time de amigos. Desista dos seus amigos por ser só amigos. Sim. Você precisa, Marco, de ter o time certo, o time que te completa. Então, às vezes a gente está procurando muito, sempre pela amizade, não, eu tenho que procurar uma pessoa para me ajudar, aquela que tem que eu não tenho. No nível de competência. Isso. Então, é muita presunção de minha parte achar que eu tenho tudo. Não tenho tudo, ninguém tem tudo, ninguém é completo. Dentro das nossas habilidades, nossas skills, né, tem coisas que eu sou melhor que o outro e tem coisas que o outro é melhor que eu. E tem coisas que um terceiro é melhor que nós dois em alguma coisa. Então, quando você for montar o seu time, procure ter um time que seja diverso, não um time igual. Esse é um grande ponto, um time diverso. Depois que você monta um time, você vai procurar estar nesses eventos. Acabou de ter a Campus Party Digital, por exemplo, e nessa Campus Party surgiu algumas startups lá de pessoas que se conheceram na própria Campus Party. Lembrando que foi digital. Isso quer dizer que as pessoas não se conheciam e não se conheceram fisicamente. Foi tudo online. E ali montaram negócios, existe até um que a gente já está ajudando dentro do ramo de inovação agro lá, o Campo Lab, que é monitorar boi, tanto na questão biológica do boi, a bio do boi, para ele a gente saber o que está acontecendo para ele crescer melhor, como para furto. Né? Se ele for furtado, roubado a propriedade, a gente só consegue rastrear ele. Olha que ideia interessante que surgiu dentro de um projeto que aconteceu de forma digital. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é focar no problema. Tem muita gente que fica atrás de uma ideia. Ideia não vale nada. Eu costumo dizer que você vai ser um bilionário se você resolver o problema de 1 bilhão de pessoas. Então, se você está pensando num problema que não é de muitas pessoas,
então muito provavelmente o seu negócio também não vai ser muito bem quisto. Tem gente que fala assim, nossa, eu tenho um problema aqui, Francisco. Eu, qual? Não, toda vez que eu tento comprar um negócio aqui, tá errado, tá falando, esse problema é só seu, porque eu não tenho esse problema. E o cara já está querendo uma ideia para resolver esse problema que na verdade é só dele. Sim. Ou dele é de uma minoria. Então a primeira coisa, né, assim que você pensou no seu time, você tem que pensar no seu problema. Então foca no problema. O foco é no problema. Qual problema eu quero resolver? Qual é o problema que o Uber resolve? O Uber não resolve o problema do preço. O Uber não quer saber de preço. A gente fala assim, não, o Uber é porque é mais barato. Não. O Uber resolve o problema de pegar uma pessoa, sair do ponto A e chegar no ponto B. Uma vez sendo esse o problema que ele quer resolver, aí sim, ele pode resolver isso com um carro. Então ele trouxe os carros. Ele pode resolver isso com um patinete. Então ele também investiu nos patinetes. Ele pode resolver isso com um barco. Tem barco aí. Ele pode resolver isso com um helicóptero. E quando tiver o carro que dirige sozinho, ele pode resolver isso com um carro que dirige sozinho. Então o problema tem que estar muito bem claro na sua cabeça. Antes do problema estar bem claro, é bom participar dos programas de pré-aceleração que existe por aí. Uma vez que você focou no problema e tem um time, agora você vai tentar achar um produto que resolve o problema. Entendeu? Construir o mínimo produto viável. O que é o mínimo produto viável? É assim, ó. Eu preciso de um produto que vai resolver o problema. Vamos lá, vou querer fazer um Uber. Eu preciso de um aplicativo que vai chamar carro para eu andar. Em vez de eu pensar em criar toda a estrutura tecnológica, eu vou criar uma página onde alguém vai pedir um carro, eu vou ligar e esse carro vai chegar lá em você. Ou seja, eu vou validar a ideia com a mínima coisa viável possível. Mínimo produto viável, MVP. Depois que eu validar, aí sim eu vou para o plano de negócio. Vou tentar achar um negócio para aquilo. E enquanto essas três coisas estiverem acontecendo, problema, produto, negócio, pode ser que dê errado, o negócio não ficou bom. Então você muda o pivô. O pivô é a ideia, né? Então, a gente aportuguesa as palavras, né? Então, o termo pivô, a gente vai mudar o pivô e em português agora a gente fala pivotar. Então, eu vou pivotar a ideia. Então, no Startupês, a gente costuma dizer muito isso. Ih, fulano pivotou a ideia. Isso quer dizer o quê? Ele tinha uma ideia, ele fez o ciclo. O ciclo tem que ser esse, porque senão você apaixona demais no produto e esquece que o seu produto é para resolver um problema. Seu produto não é para ser uma caixinha bonitinha. Ninguém compra caixinha bonitinha. O problema dos outros, não o seu. Isso, o problema é de muita gente. Tem que ser muita gente. Esse problema tem que ser de muita gente. Ah, eu estou com um problema aqui. Pode até ser dos outros, mas se for de 3 outros, minha avó, meu tio e meu... Não é um problema. Assim, pode até ser o problema deles. Eu quero resolver o problema porque tem uma pintinha em algum cantinho dessa sala aqui. Ok, pode ser que seja problema de um e de outro, mas... Entende? Eu tenho que pensar em problema de muita gente. O WhatsApp resolveu o problema de muita gente. O Uber resolveu o problema de muita gente. Por isso são empresas grandes. Não tem como você ser grande se você não resolver o problema de muita gente. Aí pronto. Chegou lá na questão do negócio, não deu certo, pivota, que é mudar um pouquinho como você vai resolver o problema e faz de novo. Problema, produto, negócio. Você vai fazendo isso até você achar que o negócio vai começar a sair. Aí sim, você vai começar a ir atrás de investimento de fundos. Até esse momento, quem costuma te bancar é capital semente, é investidor anjo, então porque é um momento de altíssimo risco. Né? Nesse momento você ainda está construindo um negócio. E costumamos dizer que você tem um prazo de até 3 anos para fazer isso. Costumamos dizer que uma startup que em até 3 anos não conseguiu validar seu produto e ter um bom modelo de negócio, muito provavelmente ela não terá mais. Então essas são as minhas experiências nesse cenário. Eu já tive startups que já morreram, existem algumas que já estão dando certo, e já fiz exit de uma lá atrás, exit quando você sai completamente, pega o dinheiro para investir em outras coisas. Então assim, esse é o caminho atualmente que a gente segue. Eu vejo que mais e mais pessoas vão aderindo a esse conceito, ou seja, deixando de pensar em negócios tradicionais e pensando em negócios mais digitais e inovadores. E é um caminho que, assim, você tem já uma escolinha para você seguir. Se você seguir esses passos, há grande chance de você conseguir êxito em algum tempo. Foi o caminho que eu comecei a seguir e tem dado certo para mim. Professor, você é mestre em inteligência artificial. Então, conta para nós aqui o que é inteligência artificial e como é que ela pode auxiliar a melhoria dos negócios. E também, quais tecnologias que estão disponíveis para o pequeno produtor? Bom, a inteligência artificial é uma tecnologia que não é muito nova.
a gente fala de inteligência artificial desde lá do final da Segunda Guerra, e a inteligência artificial já teve os altos e baixos dela. A gente atualmente vive um alto, mas teve momentos da nossa história que falar de inteligência artificial era um motivo de chacota para a comunidade científica. Era um momento negro da inteligência artificial. A vantagem atual da inteligência artificial é que ela consegue resolver problemas que antes a gente não conseguia resolver automaticamente. Então vamos lá. Depois da primeira revolução industrial, o homem conseguiu resolver o problema da força. Que até então, a força a gente precisava de bicho. Eu precisava de criar um monte de cavalo e ficar lá criando os cavalos até ter cavalo suficiente para levar para a guerra. Eu não podia criar uma guerra do nada porque não tinha cavalo suficiente para a guerra. Ou talvez se eu precisasse de avançar no oceano, eu precisava levar bastante gente para remar. E aí eu tinha que preparar essas pessoas, levar comida, ia morrer pessoas, era complexo. Então eu não conseguia também avançar muito nos mares porque eu não tinha como ter força. Então a primeira revolução industrial, eu acredito, gosto de dizer assim, ela resolveu o problema da força. O homem se tornou mais forte com ela, porque eu criei uma máquina, o homem criou uma máquina. Na segunda revolução industrial, quando a gente começou a criar os carros, a eletricidade, essa coisa toda, a gente conseguiu ter essa força mais próxima a gente, porque até então a força só estava lá na indústria, lá na fábrica. Aí agora a força pode estar na minha garagem, pode estar comigo, eu posso ter força para andar. E aí começou a aparecer os subúrbios, a gente passou a morar mais distante do trabalho, passamos a surgir as estradas, que até então por que vai ter estradas? Não vou andar, de cavalo não vou. Passou a ter essas coisas. Na terceira revolução industrial, que aconteceu lá em meados de 1950, a gente começou a usar automação. Ou seja, essa força passou a começar a fazer automaticamente algumas coisas. Aí surgiu uma máquina de lavar, olha só que legal, né? Você põe uma roupa suja lá e ela começava a bater, depois punha sabão, depois batia, depois secava, enxaguava, tirava água. Ou seja, ela começou a fazer isso de forma automática. E no campo também começou a surgir colhedoras, tratores um pouco mais automáticos, e assim o trabalho foi ficando mais fácil. Mas tinha um problema que essa automação não conseguia resolver, só o homem resolvia. Vou dar o exemplo de um. Entra alguém numa sala, eu quero reconhecer essa pessoa. Era um problema que para ser resolvido eu precisava de colocar uma pessoa para ficar fazendo cara crachá. Né? Quer ver um outro problema que a inteligência artificial pode resolver? Ela consegue achar padrões que antes só especialistas extremamente habilidosos conseguiriam achar. Então você precisava de um analista que olhava gráficos para conseguir inferir, descobrir qual que é o próximo passo a ser dado. Hoje a inteligência artificial consegue descobrir isso através de análise de padrão. Então a inteligência artificial é uma forma da gente automatizar mais coisas que até então o homem não conseguia automatizar. Através da inteligência artificial eu consigo ter hoje um chatbot, que é um robô que fica por trás de um mecanismo de conversa por texto, tipo WhatsApp, que consegue me dar um pré-atendimento antes de passar para um ser humano. Através da inteligência artificial, eu posso ter, por exemplo, um carro que já dirige sozinho. Pensa, há 100 anos atrás a gente estava tendo um carro com a segunda revolução industrial, há mais ou menos 100, 120, 130 anos atrás. Agora eu já estou pensando em mais, então a gente está pensando em um carro que dirige sozinho, em um trator que não precisa de alguém pilotando. Assim diminui erro e aumenta a escalabilidade. Então sim, a inteligência artificial hoje vive um momento áureo, um momento de glamour, um momento de sucesso. Acredito que agora ela se consolidou. Cada vez mais desenvolvida. Cada vez mais desenvolvida. Ela hoje é uma ferramenta extremamente útil para a automatização de alguns contextos da humanidade. Inclusive agora em época de pandemia, tem pessoas que estão colocando sistemas de inteligência artificial para descobrir temperatura automaticamente. A pessoa entra no lugar, já reconhece a face e descobre a temperatura dessa pessoa e sabe se ela é um provável infectado ou não com alguma doença. Então sim, a inteligência artificial é uma ferramenta hoje muito útil. Eu acredito muito que ela pode auxiliar muito o agro. Vou dar um exemplo rápido como ela pode auxiliar o agro. Um problema que eu tenho trabalhado é o problema de reconhecer um boi. Então, por exemplo, hoje você reconhece o boi através ou de uma marca que você faz nele ou de um brinco que você põe nele. Isso. O problema é que tanto a marca quanto o brinco, eu preciso de ir lá e agir no boi. Né? Eu preciso de parar o boi e fazer isso nele.
marcá-lo ou colocar o brinco? Isso é um problema porque se eu não tiver estrutura para fazer, então aquele boi não será registrado. A tese é, se eu já tenho reconhecimento de face para os seres humanos, eu posso também ter o reconhecimento de boi. Né? Assim como nós somos diferentes uns dos outros, biometricamente falando, o boi também é. Ele é também biológico e a natureza tem essa característica. Ela sempre faz diferente, por mais igual que pareça. Então, a tese é reconhecer o boi através de uma foto. E se eu reconheço o boi através de uma foto, eu não preciso mais de marcá-lo. Eu posso até, inclusive, através da foto, saber se ele foi roubado ou não. Porque se eu registro o meu boi e tenho uma foto de todos, fica igual aquele catálogo dos criminosos da Secretaria de Segurança Pública. Se aparecer uma ali, eu sei, esse aqui é do seu João. Então, o único caminho é o cara roubar e matar ao mesmo tempo. Porque se roubar e andar por aí, entende como a inteligência artificial pode ajudar muito nesse cenário? Sim. Aqui a gente podia ficar agora o resto do dia falando do que dá para fazer com inteligência artificial no agro. Vou citar só esse exemplo, mas é uma ferramenta que veio para ficar. Ela passou seus perrengues lá atrás, mas hoje ela realmente nos auxilia muito a resolver coisas que até então só o homem fazia. A cultura maker é importante para estimular a busca por novas tecnologias que auxiliam os processos produtivos para o bem-estar das pessoas. Professor, o que é a cultura maker? Ouvi falar que você tem uma impressora, você já comentou inclusive 3D, e criou uma Smart Panela, que você também comentou. Como é que você conseguiu fazer isso e como é que a cultura maker ajudou a desenvolver esses processos? Bom, primeiro vamos traduzir o maker do inglês para o português, para o pessoal entender o que quer dizer. Make, o verbo to make, é fazer. Em inglês, né? E quando a gente fala maker, se a gente fosse traduzir, seria o fazedor. Exatamente. Poderia traduzir para feitor, mas feitor no nosso idioma não cola tão bem. Isso é politicamente incorreto. Isso, fazedor. É o cara que gosta de fazer. Então, se você é aquele cara que comeu uma comida no restaurante, achou gostosa e quer lá ir na cozinha, na sua cozinha, tentar fazer, você é um maker. Se você é aquele cara que resolve não chamar o serralheiro, porque você mesmo vai pular o esquadrilho. Lá fazer uma prateleira na sua casa, você é uma espécie de maker. E aí a gente pode atualmente levar esse maker ao limite. O maker seria um do it yourself. Do it yourself, exatamente. Cultura maker está muito próximo do faça você mesmo. É aquele cara que gosta de fazer. Ele gosta de aprender e fazer. Ele poderia comprar, mas ele prefere fazer. Eu até poderia fazer um paralelo que o pescador é uma espécie de maker. Por quê, cara? Se a gente for analisar, não é muito mais barato ir na peixaria comprar um peixe? Ele põe tralha, arruma canoa, arruma encrenca, arruma um monte de coisa para ir lá pescar dois peixes e comer lá mesmo. Porque ele gosta de fazer. Fazer. O ser humano gosta de fazer. E isso é uma cultura interessante que a gente tem que cultivar mais. E se a gente extrapolar um maker a fazer não só comida, pescar, caçar, a gente vai extrapolar esse maker para contextos realmente interessantes. Por exemplo, a gente pode fazer coisas que até então a gente pensava que era impossível de fazer, como um robô. A gente pode fazer coisas que até então a gente pensava que, poxa, será que é possível fazer um submarino? Um drone? E aí, claro, né, quem tem um espírito maker, né, um DNA maker circulando no corpo, é aquele cara que entra na loja de ferramenta e costuma sair sempre com uma ferramenta nova, mesmo sem precisar. Eu tenho essa fraqueza, sabe? Se eu entrar na loja de ferramenta, o que eu vou fazer com isso? Eu compro. Mas como é que você desenvolveu uma Smart Panela? Pois é, com a cultura maker, acontece o seguinte: eu quero fazer uma cerveja. Começa por aí. Eu tive vontade de fazer cerveja. Então vamos pesquisar como faz, tem todo um processo e tal. E aí eu fiz umas 3 vezes e eu falei, cara, isso tem que dar trabalho. Dá trabalho. Cerveja é um negócio que dá trabalho. Mas aí pintou a resiliência. Pinta a resiliência. Aí você fala assim, dá trabalho, mas eu não quero desistir, mas também não quero trabalho. Então nesse momento o que você faz? Bom, eu como maker vou criar uma panela, porque o maior trabalho para fazer cerveja é você manter a temperatura. A cerveja ela tem que ficar a uma temperatura específica de 65 graus até converter todo o amido em açúcar. Então, enquanto isso não acontecer, você tem que liga fogo, mede a temperatura, desliga fogo, espera, liga fogo, fica aquilo ali, igual fazer doce. Para quem nunca fez cerveja, é igual fazer doce. É no fogão, um tempão. Aí você para, pensa, poxa, eu tenho uma ferramenta aqui em casa, tenho uma impressora 3D, sei mexer com eletrônica,
Eu vou criar um dispositivo na minha panela que mantém a temperatura. E aí eu posso tomar cerveja enquanto ela está fazendo cerveja. Entendeu? É isso que o espírito maker. É olhar para o negócio e tentar criar algo que facilite sua vida. É claro que enquanto você é apenas um maker, bom, você não está pensando em negócios, você só está pensando em divertir. Mas tem muitos negócios que saíram do maker. Eu conheço uma startup americana que criou um aparador de grama automático que veio de um projeto maker do indivíduo, entende? Ele criou lá o robôzinho dele, ficou tão bom que ele montou uma empresa de fazer robô aparador de grama. Então é isso. Eu particularmente fomento isso muito nas pessoas. Seja maker, seja curioso, tenha essa curiosidade, tente entender como as coisas funcionam, porque nem sempre elas têm funcionamento muito complexo. Coisas que a gente acha que é difícil, por exemplo, impressora 3D. Eu tenho uma impressora 3D que me ajuda muito a construir coisas, né? Eu penso lá numa engrenagem, ela faz. Eu penso, um dia desse para trás eu fiz um brinde para dar para um aluno meu que precisava de fazer uma competição, o vencedor ia ganhar um brinde. O brinde ficou tão bom que sim, empolgou tanta gente que agora eles querem por tudo outro. Eu imprimi lá um boi lá com uns dizeres bonitos na impressora 3D. Então aí eu comento com você. Se eu levo um aluno para mostrar a impressora 3D funcionando, que ele acha que é algo mágico, místico, a hora que ele vê e fala assim, só isso? Porque é simples mesmo. É um plástico que entra numa extrusora lá que derrete, e aí ele vai depositando o plástico devagarzinho e vai formando. Aí você vai falando assim, mas é só isso? Então, o maker, a cultura é interessante porque ela descortina o que até então parecia misterioso. A gente achava que era misterioso, que era complexo, aí você consegue ver como funciona por trás. E é simples, é fácil. Então, a cultura maker tem muito a ver com isso, com curiosidade, com fazer, ser fazedor. E aí, com certeza, como eu me considero maker, né, então eu vivo fazendo coisas lá em casa. Eu gosto de estudar não só porque estudar me ajuda a ganhar dinheiro, mas eu gosto de estudar porque gosto. Eu gosto de aprender como as coisas funcionam. E algumas das coisas que eu aprendo me ajudam depois no meu trabalho. Outras só me ajuda a divertir. Mas de qualquer forma, aprender é bom e o maker é aquele cara que gosta sempre de aprender fazendo. Muito bom, nós tivemos uma conversa altamente informativa, todos nós aprendemos muito e foi tão agradável essa nossa conversa, professor, que por mim e pela equipe também, eu falo em nome de todos, a gente certamente estenderia mais um dia, porque temos muito assunto para falar e com certeza todas as pessoas que viram a sua entrevista, viram a sua explicação, ficaram encantadas, porque você nos abriu um mundo que as pessoas conhecem superficialmente, mas a curiosidade de cada um foi satisfeita com as suas informações. Mesmo assim, se você ainda não se satisfez e tem algumas dúvidas, encaminhe essas dúvidas para nós através do nosso canal. Nós teremos prazer em encaminhar para o professor vai responder para vocês. Por enquanto, ficamos por aqui. Queremos agradecer imensamente ao professor Francisco, que nos permitiu esse show de tecnologia, que nos transferiu muito conhecimento e esperamos que você tenha gostado também, assim como nós. Fica o nosso agradecimento, não só para você que assistiu, como também para todo o pessoal da Rede Tego, da nossa Regional 1, e esperamos que você sempre nos prestigie com a sua presença, com a sua qualificada audiência. Muito obrigado.